Olá pessoal, estou aqui de novo para a gente dar continuidade às nossas aulas, certo? Essa aula é para a turma do 9º ano, né? O assunto é propriedades de potência. Eu vou continuar, só vou terminar a última propriedade que estava faltando e aí depois a gente vai para a notação científica, tá certo? Então, a primeira parte vai ser parte final, propriedade de potência, depois a gente fala de notação científica, ok? Então, a última propriedade que estava faltando era a propriedade que fala da potência de produto e de quociente, certo? Produto, o que significa produto? Quando a gente fala em produto, a gente está falando em multiplicação, certo? Então, multiplicação de dois valores. Quociente, o que a gente está querendo se referir quando a gente fala de quociente? De divisão, então uma fração, tá certo? Não necessariamente aqui os números que estão sendo multiplicados precisam ser iguais, tá certo? A gente já falou lá na aula passada da propriedade de potência, né? Que a gente multiplicava potências de mesma base, certo? Quando isso acontece, a gente consegue conservar a base, multiplicar os expoentes. Falando na propriedade de potência, que a gente conserva a base e multiplica os expoentes, tá certo? Na primeira, multiplicação de potência mesma base, a gente conserva a base, soma os expoentes. Na segunda, que eu falei, que era a potência de potência, a gente conserva a base e multiplica os expoentes, certo? E nessa daqui, quando a gente fala de produto, né, potência de produto, não necessariamente os números são iguais, tá certo? Nesse caso, o que vai acontecer? A gente vai colocar a potência em cima de cada número que está multiplicado. Às vezes a gente pode simplificar, às vezes não, tá certo? Então essa propriedade ela serve mais para a gente reescrever uma potência de uma forma diferente, tá certo? Em alguns casos dá para simplificar, em outros não, certo? Então um exemplo aqui, ó. Eu tenho uma multiplicação dentro dos parênteses e eu tenho uma potência do lado de fora, tá certo? Você pode fazer isso, se você precisar calcular, você pode fazer de duas maneiras. Você pode primeiro calcular a multiplicação, certo? Se a questão fosse para calcular, então eu ia multiplicar 5 vezes 4, ia dar 20. E aí o 20 eu ia levar a 2, certo? 20 elevado a 2, 400, tá certo? Se for para resolver, certo? Se for só para reescrever, o que eu faço? Eu uso a propriedade do produto de potência, que diz o seguinte, que a gente pode multiplicar esse expoente aqui por cada expoente que tem aqui. Como aqui não tem nada, significa que o expoente é 1. Então eu tenho um aqui e um aqui. Aí eu multiplico esse expoente por esse expoente por esse. Certo? Então 2 vezes 1 vai dar 2, então vai ficar 5 elevado a 2. 2 vezes 1, 2, 4 elevado a 2. Professor, dá o mesmo resultado? Dá. Tanto faz você fazer a multiplicação aqui, encontrar a resposta e elevar o expoente, ou fazer a distribuição aqui do expoente, certo? Encontrar uma forma diferente de escrever isso daqui e depois fazer a conta. Quanto que dá 5 elevado a 2? Aqui vai dar 25, então vai ficar 25. E aqui vai dar 4 elevado a 2, 16, certo? Quando você multiplicar 25 por 16, vai dar quanto? 400 do mesmo jeito, tá certo? Então isso daqui também vai dar 400, ok? Então, isso é uma forma de reescrever. Se a questão pedir para calcular, você pode calcular fazendo do jeito que você acha mais fácil. Se for só para reescrever, é só para fazer desse jeito, ok? Mais um exemplo, né? Nesse caso aqui, o que a gente está fazendo? Eu só estou querendo reescrever. Tá certo? Eu não vou querer calcular isso tudo, vai dar uns valores muito altos. Eu só vou reescrever. Tá certo? Então aqui, qual é o expoente? Quando não tem nada. Quando não tem nada aqui, o expoente é 1, aqui é 1. Certo? Como é que vai ficar? Vai ficar 3 vezes 1, 3. Então vai ficar 3 elevado a 3 vezes 3 vezes 1, 3. Vai ficar 8 elevado a 3. Tá certo? Não quero fazer o cálculo. Se eu quisesse fazer o cálculo, calculava quanto que é 3 elevado a 3, quanto que é 8 elevado a 3, depois fazia a multiplicação dos valores.
tá certo? Em alguns casos facilita. Por exemplo, aqui eu acho mais fácil multiplicar aqui dentro e fazer 20 elevado a 2 do que multiplicar aqui fora, fazer 16 vezes 25, tá certo? E em alguns casos não, tá certo? Em alguns casos o nível de dificuldade vai ser o mesmo, não vai simplificar. Professor, e aqui quando os expoentes não são 1, certo? Aqui o expoente é 3, aqui é 2 e aqui fora é 2. Do mesmo jeito, você vai multiplicar esse com esse, ó, esse com esse, tá certo? Eu vou apenas reescrever. Então, o 2 aqui embaixo vai ficar o mesmo, ó. 3 vezes 2, 6. Aqui, o 5 vai ficar o mesmo. Vai ficar 2 vezes 2, vai dar 4. Então, é uma forma diferente de reescrever. Tá certo? Depois a gente vai fazer um exemplo em que eu vou ter algumas simplificações. Vou tentar reescrever uma expressão bem complicada, cheia de expoentes, usando várias propriedades para uma mais simples. Ok? Então, vamos lá. Essa foi a propriedade do potência de produto. Você tem uma multiplicação da disparante e uma potência do lado de fora. E quando você tem um quociente, a propriedade é a mesma. Tá certo? Aqui você vai ter uma fração, certo? Um expoente do lado de fora. O que você faz? Eu quero reescrever de outra maneira. Então você vai botar o expoente aqui, aqui quando não tem nada é 1, aqui é 1 também. Vai fazer a mesma coisa que você fez aqui, né? Fazendo essa multiplicação desse expoente por esse, desse por esse. Tá certo? Então vai ficar 12. 2 vezes 1, 2. Aqui, 5. 2 vezes 1, 2. É uma forma de escrever. Professor, não precisa subir esse 5 não, negativo. Não vai ajudar a gente. Por quê? A gente só consegue subtrair, usar a propriedade, se as bases forem iguais. Certo? Se as bases forem iguais. Aqui desse de cima a base é 12. Aqui do de baixo a base é 5. Então não dá para usar a propriedade que a gente viu na aula passada, de quando a gente tem uma fração, né, com potências de mesma base, você sobe o número que está embaixo trocando o sinal. Você joga ele para cima e troca o sinal. Não vai fazer diferença nenhuma. Por quê? Porque a gente não consegue simplificar, não consegue juntar esses dois para transformar num só. Então ele fica do jeito que ele está aí. Tá certo? Aqui, como é que fica? Para a gente reescrever, vai ficar o 4 elevado a 3, que aqui quando não tem nada é 1, e o 100 elevado também a 3, porque quando não tem nada é 1. Tá certo? Professor, e se na fração tiver expoente em cima, embaixo, ou só de cima ou só de baixo? Você faz usar as propriedades, ó. Aqui você tem o 5, certo? Então vai ficar o 5 aqui. Aí você, ó, tem um expoente 3 aqui e o 2 aqui. Então você vai multiplicar. 3 vezes 2, 6 em cima. Certo? Aqui é o 5, aqui é o 2, a base é o 4. Então você coloca o 4 que é a base, vai ficar 5 vezes 2, 10. Então uma forma de reescrever isso aí vai ficar assim. 5 elevado a 6 sobre 4 elevado a 10. Ok? Então essa foi a explicação da propriedade 4, né? De potência de produto e quociente. A gente vai ver agora exemplos, certo? Quando a gente coloca várias propriedades de uma vez para a gente poder simplificar, né, a expressão usando essas propriedades, certo? Bom, pessoal, então vamos lá aos nossos exemplos, certo? Primeiro exemplo, a gente vai usar a propriedade de potência de produto. Lembrando, nem todos a gente consegue simplificar, transformar uma expressão grande numa expressão simplesinha com a potência só. Tem algumas que a gente consegue transformar numa potência só, tem outras que não, tá certo? Então essa daqui, certo? Você tem aqui, ó, dois números aqui, certo? Com essa expoente aqui, tá certo? Então como é que a gente faz? Vamos primeiro aplicar a propriedade, ó. Vou aplicar a propriedade aqui, vai ficar 2 elevado a 4, ó, vou fazer direto. 4 vezes 6, 24, vezes, aqui ó, 4, 5 vezes 6, 30. Ok? Aí a pergunta é, se não desse para simplificar, eu parava aqui, tá certo? Lembrando, algumas dá para simplificar, outras não.
né? Se não desse para simplificar, era se fosse a questão, digamos assim, reescreva essa expressão de outra maneira, usando propriedade de potência. Pronto, acabou aqui, certo? Só que aqui você tem um detalhe, ó. O 4 é a mesma coisa que o quê? 4 é a mesma coisa que 2 elevado a 2, não é? É. Então, aonde tem um 4, eu vou fazer assim, ó. Eu vou escrever o 4 dessa maneira, ó. Vou escrever o 4, ó. Aonde tem o 4, eu vou botar um parênteses. E vou escrever o 4 assim, como sendo 2 elevado a 2. E o 30 que está aqui fora, continua aqui fora. Certo? Por que eu botei os parênteses? Para separar esse expoente do 4 aqui. Aí o que acontece? Olha, a base aqui não está sendo a mesma. Tá? Se a base está sendo a mesma, o que eu posso fazer? Posso aplicar uma outra propriedade que a gente viu na aula passada. Quando a gente tem potência de potência, a gente conserva a base e faz o que com os expoentes? Multiplica. Certo? Então eu vou fazer isso. Então vai ficar assim, ó. Esse eu vou copiar, vai ficar 2 elevado a 24. Esse daqui eu vou fazer a propriedade, ó. 2 vezes 30 dá 60. 2 elevado a 60. E agora, quando você tem multiplicação de potências de mesma base, também lá da outra aula, a gente conserva a base, ó, e faz o que com os expoentes? Soma. 24 mais 60 dá 84. Então a gente conseguiu transformar, ó, essa expressão aqui uma expressão bem mais simples, tá certo? Professor, toda a expressão dá para a gente fazer isso? Não, nem sempre, tá certo? Algumas a gente para aqui. E como é que eu sei, professor? Se você perceber que algum desses números, ou esse, você consegue escrever de modo que apareça a base, por exemplo, esse você consegue escrever de modo que apareça a base 2, ou esse você consegue escrever de modo que apareça a base 4, você consegue simplificar. Alguns não dá para fazer, aí você para aí. Tá certo? Próximo exemplo, ó. Próximo exemplo. Aqui, ó, vou multiplicar esse com esse, então vai ficar 2. 3 vezes 8, 24. Certo? Vezes. Aqui o 3 elevado a 5 elevado a 8. Você multiplica, ó. 5 vezes 8, 40. Então 3 elevado a 40. Aqui eu consigo simplificar? Não. Por quê? Eu não consigo manipular o 3 para que esse 3 aqui, ó, ele se transforme no 2. Não consigo manipular esse 2 de modo que ele se transforme no 3. Então, se for para reescrever, basta fazer isso. Tá certo? Não dá para simplificar mais. Aqui, usando propriedades, como é que a gente consegue simplificar um pouco aí essa expressão? Primeira propriedade que eu vou usar, eu sempre começo a resolver de dentro para fazer para fora, tá certo? Aqui já estava pronto, por isso que eu fiz a multiplicação aqui fora. Essa daqui você tem que primeiro resolver o que está aqui dentro para você simplificar. Então, primeira coisa, ó, você tem potência de potência aqui. Quando é potência de potência, o que você faz? Você conserva a base, que é o 3, multiplica os expoentes. Aqui, quem é a base? O 4. Você tem potência de potência, conserva a base, que é o 4, e faz o que com os expoentes? Multiplica 3 vezes 8, 24. E agora? Agora você vai e usa essa propriedade que você usou aqui, tá certo? Multiplica esse com esse e esse com esse. Então vai ficar 3, 2 vezes 10 dá 20, vezes, aqui ó, multiplica esse com esse. 4, 2 vezes 24, 48. Professor, dá para simplificar? Você consegue transformar esse 3 num 4? Não. Usando propriedade de potência, não. Você consegue transformar o 4 no 3? Não. Então separa aí. Tá certo? Então não consegue manipular mais para simplificar mais, você deixa aí, né? Olha, aqui você tem uma expressão bem carregada. Aqui você já tem uma expressão mais simples. Tá certo? E esse último, para a gente terminar. Tem aí potência de produto, certo? Você tem um quociente, você tem potência de potência, tá certo? Então sempre a gente começa a resolver o que está aqui dentro, tá certo? Então a primeira coisa que eu vou fazer, ó,
Eu vou fazer essa propriedade daqui, ó. Certo? Vou apagar aqui o quadro para a gente fazer a resposta aqui. Certo? Então vamos lá. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou copiar esse parênteses, esse colchete aqui. Aí eu vou fazer, ó, 2 elevado a 4 elevado a 3, ó, aqui essa multiplicação. Vai ficar 4 vezes 3, 12, então 2 elevado a 12, certo? Vou fazer esse com esse agora, ó. A base aqui é o 9, copio o 9, vai ficar 2 vezes 3, 6, certo? Estou fazendo esse com esse e esse com esse. E embaixo vai ficar o quê? Vai ficar o 6 elevado a 3, 6 elevado a 3, ok? E agora, tem o 5 aqui fora, certo? Aí o que eu faço? Vou multiplicar esse com esse com esse, certo? Então, 5 vezes 12 vai dar 60. Estou fazendo esse com esse, 12 elevado a 60. Vou fazer esse com esse, 5 vezes 6, 30, então vai ficar 9 elevado a 30. Né? E aqui esse com esse, vai ficar 6 elevado a 15. Ok? Já simplificou um pouco? Já. Né? Mas aqui, eu consigo manipular essa expressão. Como assim, professor? O 9, a gente consegue transformar no 3? Consegue. Então vai ficar assim, ó, 2 elevado a 60. O 9, pessoal, o 9 é a mesma coisa que o quê? 9 é a mesma coisa que 3 elevado a 2, não é? É. Eu fiz aparecendo 3 aí. Então eu vou colocar esse 3 aqui, ó. Aonde tem o 9, vou colocar o 3 elevado a 2, certo? E o 30 que está aqui fora ele vai continuar, ó. Certo? O 6 aqui que está aqui embaixo, eu consigo escrever o 6 como? 6 é a mesma coisa que o quê? O 6 é a mesma coisa que 2 vezes 3. Então, onde tiver 6, eu vou escrever 2 vezes 3. Vai ficar assim, ó. 2 vezes 3 elevado a 15. Certo? E agora? Agora, eu vou simplificar. Essa expressão eu consigo simplificar. Como assim? Ó, eu vou copiar o 2 elevado a 60 aqui, ó. Vou fazer aqui. Vai ficar 2 elevado a 60. Certo? Aqui, aonde tem o 3 elevado a 2, eu vou usar a propriedade de potência e de potência, ó. Vou multiplicar. Então vai ficar 3 elevado, ó, 2 vezes 30, 60, ó. Ficou 2 elevado a 60 e o 3 elevado a 60 também. Certo? Na parte de baixo, qual é o expoente aqui? Aqui quando não tem nada é 1, aqui quando não tem nada é 1. Certo? Então aqui vai ficar, ó, 15 vezes 1 dá 15, então vai ficar 2 elevado a 15. E aqui vai ficar 3, como sendo a nossa base aqui. E 15 vezes 1 vai dar 15. E agora, professor? Dá para simplificar mais que isso? Dá. O que é que acontece quando a gente tem uma fração, certo? E nessa fração você tem potências de mesma base, ó. Aqui a base é 2, aqui é a base 2, aqui é a base 3, aqui é a base 3. Você consegue jogar para cima, trocando o sinal do expoente do de baixo. Se o 15 aqui está positivo, ele vai para lá o quê? Negativo. Então vai ficar assim, ó. Aqui, vou escrever aqui embaixo, ó. Vai ficar o 2, 60 é o expoente de cima, e esse 15 é o expoente de baixo, ó. Joguei esse 2 para cá. Quando ele está subindo, o que acontece? Eu não preciso escrever ele. Eu boto só um 2 que está aqui em cima e faço o 60 daqui, que é esse expoente, menos o 15, que é esse. Aí aqui, essa multiplicação que está aqui em cima, o 3 agora, a base é a mesma. Então eu coloco o 3 aqui. Eu vou fazer a mesma coisa, ó. Então vai ficar 60, que é esse expoente, menos 15, que é esse expoente. Quanto que é 60 menos 15? 45. Então vai ficar 2 elevado a 45 vezes 3 elevado a 45. Ok? Pronto. Então você simplificou, você reescreveu isso aqui de uma forma diferente. Tá certo?
Não dá para transformar esses dois num 3, nem o 3 num 2. Então, a gente para aqui. Tá certo? Professor, quando os expoentes são iguais? Ó, aqui, essa questão foi interessante, que os expoentes aqui são iguais. Você consegue, nessa questão, simplificar um pouquinho mais? Nessa questão dá, certo? Porque quando os expoentes são iguais, ó, você pode fazer assim, ó. Você pode fazer o contrário. A gente pegava o que estava dentro dos parênteses e tirava dos parênteses. Mas eu posso jogar, ó, como os expoentes são iguais, jogar para dentro do parênteses. Então eu posso fazer assim, o 2 por dentro do parênteses, o 3 dentro do parênteses multiplicando e o 45 aqui fora. Eu desfiz o que a gente estava fazendo nos exemplos anteriores. E aqui, ó, eu só consigo fazer isso quando os expoentes são iguais. Certo? Os expoentes aqui são 45, são iguais, então eu consigo. E aqui você tem o 2 e o 3. Então aqui, ó, vai ficar 2 vezes 3, 6, elevado a quanto? 45. Certo? E aí você conseguiu escrever essa expressão todinha aqui, certo? Usando propriedade de potência, como uma potência, uma única potência, né, simples. Tá certo? De novo, só consegui fazer isso por quê? Porque os expoentes foi igual aqui. Quando a gente mexeu aqui, ó, quando a gente manipulou, o expoente tanto do 2 quanto do 3 ficou igual, ficou 45. Tá certo? Durante a manipulação. Certo? Professor, e se um fosse 45 e o outro fosse 40? Dava para fazer? Não, parava aqui. Tá certo? Se um fosse 10, se um fosse 15 e o outro fosse 10, não, para. Você só consegue andar daqui para cá porque os dois foram iguais. Certo? Então essa foi a nossa última parte, a nossa última propriedade foi a nossa última parte de propriedade de potência, tá certo? Agora a gente vai falar sobre notação científica.